Olá, paz do Senhor, gente. Nós vamos agradecer hoje por mais um momento onde nós podemos deixar uma palavra de Deus para a nossa meditação. E nós vamos meditar hoje no livro de Gênesis, capítulo 3. E nós vamos falar sobre a queda e basicamente a redenção do homem dentro desse capítulo 3. Nós voltando um pouquinho só para o livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, nós vamos ver fatos a respeito da criação, né? O livro de Gênesis é um livro que tem como significado princípio, começo, né? Então, o capítulo 1 e o capítulo 2 vai dar toda a ênfase a respeito da criação de Deus, toda a preparação, toda a separação de luz, do ar, água, terra, plantas, os complementos e término, que são os corpos celestes, os luzeiros, né, as estrelas, aves, peixes, animais. E no sexto dia ele vem com a criação maravilhosa também, entre todas as que ele criara, que foi a criação do homem e da mulher. Então, o capítulo 1 e 2 trata dessa criação maravilhosa feita por Deus nesse universo tão lindo e tão cheio de maravilhas. E o capítulo 3, ele começa falando a respeito de um acordo que Deus ele fez com o homem no jardim, né? Quando Deus criou Adão e Eva, ele colocara no jardim e ele deu uma ordem para que eles dois fossem bem informados. E ele disse assim: olha, de toda árvore que está no meio do jardim vocês podem comer, exceto a que está no meio do jardim, porque no dia que vocês comerem, vocês ficarão conhecedores do bem e do mal. O que acontece é que houve realmente esse diálogo. O homem ele foi criado com regras. Deus ele sabia da maldade existente, porque quando Deus criou o homem, o diabo, a serpente, já havia sido expulso dos céus. Então já havia o mal, já existia a maldade na face da terra. O próprio inimigo que Deus havia feito como um anjo de Deus, um anjo de luz, havia se rebelado nos céus. Deus expulsou toda a maldade dos céus, então Deus avisou para Adão e Eva: cuidado, né, para que vocês não se tornem conhecedores do bem e do mal, não consumam da árvore do meio do jardim. Mas Eva outro dia fora passear pelo jardim e passando por o fruto, né, por a árvore que ficava posicionada no meio, estava ali a serpente sagaz entre todos os animais, como assim diz a Bíblia. Começa um diálogo com Eva e ela, de maneira muito inteligente, começa a dizer para Eva que ela poderia, né, experimentar, digamos assim, daquela árvore, porque o que Deus disse é que ela não ia morrer, né? Então, de maneira sagaz, ela vem para a mente de Eva confundir o que Deus havia dito. Ela disse: olha, você pode comer porque você não vai morrer. Deus não quer que você coma para você não ficar igual a ele. Então, uma meia verdade, uma meia mentira, ela infiltrou na cabeça de Eva. Pois bem, no capítulo 3, nós vamos iniciar falando sobre a queda. Naquele jardim perfeito havia uma possibilidade de tentação e eles sabiam muito bem dessa possibilidade. E diante dessa possibilidade é que Deus explicou claramente para aquele casal. Então, a árvore da ciência do bem e do mal foi posta no meio do jardim, a fim de que o homem fosse experimentado e aprendesse a servir a Deus por livre e espontânea vontade, porque Deus deu ao homem livre arbítrio. Então, ali havia uma possibilidade de tentação. E o casal sabia, porque de todos os animais, Deus fez o homem diferente, né?
Ele não fez o homem sem raciocínio. Deus fez o homem diferente. Não é como o animal. O homem é um ser diferenciado. Nós não somos animais. Deus nos deu raciocínio. Deus nos deu entendimento. Deus nos deu livre-arbítrio. Então, havia o autor da tentação, que era o diabo, a grande serpente, a velha serpente, registrada na palavra de Deus, que é o diabo. E ela era muito sutil, né? Então, naquela conversa ali, ela conseguiu pôr uma dúvida em Eva, que foi exatamente a de dizer, não, você não vai morrer, ele não quer que você coma para você não ficar igual a ele, né? Olha como o homem é convencido facilmente se a gente não vigiar. De forma sutil, ela deixou aí uma dúvida na cabeça de Eva. Então, é por isso que Deus não quer que a gente coma, né? Então, diante do diálogo, daquela conversa toda, houve êxito e Adão e Eva comeram do fruto que era proibido. O pecado entrou na terra naquele momento. Qual foi o pecado? A desobediência. Então, a comunhão que havia entre Deus e o homem naquele momento quebrou-se, um pacto de comunhão perfeita que havia quebrou-se, porque Adão e Eva comeram do fruto que Deus havia dito que eles não comessem. Então, eles se tornaram conscientes do que eles não eram antes. Eles viram seus corpos, olharam para si e viram que estavam nus. Ou seja, o pecado tornou-se aquele casal consciente do que eles estavam, do que eles não sabiam antes. E essa consciência nós chamamos de juízo. O juízo traz consequências. Quando aquele casal pecou, Deus disse para que eles Deus disse, olha, Adão e Eva, onde vocês estão? E procurou dialogar com eles. E a Bíblia diz que eles estavam se escondendo de Deus, pegaram folhas e se cobriram, porque estavam com vergonha da sua nudez. O que nós podemos ver aqui é que o pecado afasta o homem de Deus. Então, sabedores de que já não eram obedientes e não estavam na comunhão que deveriam com Deus, eles agora se envergonhavam. Logicamente que Deus sabia onde aquele homem e aquela mulher estavam, mas Deus o convocou e chamou para que eles mesmos se colocassem à disposição. Então, nós não somos mais pessoas inocentes, nunca fomos, desde que a gente cresceu, a gente se torna conhecedor das coisas. Adão e Eva agora eram conscientes do pecado. E Deus, então, lançou juízo sobre aquele casal por causa da desobediência, porque a gente não pode deixar de entender que a liberdade que Deus deu ao homem deve andar juntamente com a soberania de Deus. As pessoas esquecem que quando a gente recebeu de Deus o livre-arbítrio, ele não perdeu a sua soberania. E quando a gente busca usar a liberdade que Deus nos deu, nós precisamos antes buscar a soberana vontade do Senhor. Se de fato aquilo que a gente quer fazer é a vontade dele, não esqueça da soberana vontade de Deus. O homem sempre pecou e vai pecar, porque quer usar a sua liberdade para dar lugar à carne. Então muitos estão entrando e muitos entram no pecado, na desobediência e acham que pode fazer o que quer porque tem a tal da liberdade. Mas a sua liberdade não pode descolar da soberana vontade de Deus, tem que andar juntos. Então o homem pecou e a Bíblia diz que sobre o homem veio o juízo. A serpente, ela sofreu uma degradação. A Bíblia diz que Deus falou para aquela serpente que daquele dia em diante ela iria rastejar sobre a terra. Para o homem veio o fardo, o jugo, o trabalho pesado, né? Para a mulher ver as dores de parto. A mulher iria parir normalmente, Deus iria permitir que a geração viesse a crescer, mas ela não sentiria dor. Mas por causa do pecado veio a dor de parto, a submissão. Então nós temos que entender
que o pecado que assola a humanidade não é culpa de Deus, mas é desobediência à sua vontade. Então, que a gente não venha culpar Deus. O mundo está assim, é culpa de Deus. É que Deus não é um Deus bom, Deus não existe, não. É porque o homem quer andar segundo suas próprias vontades, seus próprios desejos. A concupiscência da carne, a soberba dos olhos. O homem quer fazer o que pensa, vem as consequências e responsabiliza Deus. O que aconteceu com Adão e Eva? Deus disse: Adão, você pecou, caiu sobre o homem a responsabilidade, porque ele era o cabeça. Mas o que acontece? Adão disse: não, foi a mulher que tu me destes. Aí Eva disse: não, foi a serpente que me enganou. E um ficou culpando o outro. E o homem fica assim, nunca quer se responsabilizar. Chame a responsabilidade para si. Se nós falhamos, eu falhei, Senhor, me perdoa. Então o homem pecou e tem as suas consequências, e até hoje é desse jeito. Mas quando nós estamos fechando aí a queda, aí a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que Deus vem com a redenção. A redenção foi prometida naquele dia. Aí Deus falou, naquele momento, que eu porei inimizade entre ti e a mulher, com a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. Naquele momento ali, Deus fez uma promessa de redenção. A queda aconteceu. As consequências ficaram até os dias de hoje. Mas o Senhor prometeu redimir o seu povo. E essa redenção e essa promessa que ele fala, que da mulher nasceria aquele que esmagaria a serpente, é a promessa do nascimento de Cristo. Então, Jesus está presente do começo da história, de Gênesis até o Apocalipse. A palavra Jesus não está sendo colocada, mas a presença dele é fato. Então, Deus fez uma promessa de redenção. O filho, o homem que nasceria da mulher, esmagaria a serpente. Então, Jesus está presente em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Então, a redenção foi prometida ali. O que é a redenção? É alguém pagar o preço por outro, redimir aquela pessoa, é comprar com algum preço para que aquela pessoa seja redimida. Então, para que o ser humano fosse redimido, alguém teria que pagar um preço. Teria que pagar o preço. Então, Jesus, no decorrer do tempo, vieram os profetas, vieram homens de Deus, mas no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 1, Jesus vem e nasce da virgem, como disse Isaías no Antigo Testamento, que a virgem haveria de conceber e dar à luz o filho, e colocaria o nome de Jesus, que salvaria o povo do seu pecado. Então, a promessa da redenção foi ali figurada no Gênesis, na pessoa de Jesus, e na verdade se cumpriu em Jesus, e nós vamos conhecer isso, a história, no Novo Testamento. Então o livro de Gênesis está muito ligado ao livro de Mateus, os 4 evangelhos e toda a Bíblia. É preciso que a gente leia mesmo e reconheça o poderio de Jesus. Então saiba que houve a criação, houve a perfeição, houve a inocência, houve a consciência, mas quando Deus deu liberdade para o homem, Deus deu ao homem a escolha das coisas. E quando Deus deu ao homem a escolha do que ele pudesse fazer, foi onde Eva realmente pecou. O mal existia e ela caiu na tentação. Mas Jesus, que nos ama de forma graciosa, prometeu nos redimir. E essa promessa já foi cumprida, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus pagou o alto preço por as nossas vidas. Como é gostoso estudar a palavra de Deus. Nós começamos em Gênesis e vamos para o Novo Testamento. Então, quando nós chegarmos em Apocalipse, ele diz que ele vai enxugar as nossas lágrimas, porque um dia ele vai nos levar para morar com ele. E lá não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter angústia, não vai ter suor, não vai ter peso, não vai ter dores. Ele vai enxugar as nossas lágrimas, Apocalipse 21:4. Então, nós vamos viver com ele. Então, fica firme na vocação que tu foi chamado e firme com Jesus, porque a promessa da redenção foi cumprida e ela pode se cumprir na tua vida. Tenha um encontro com ele. Jesus te ama de forma maravilhosa. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família.